Já, Matheus Goulart está na Corregedoria da Brigada Militar aqui na capital. Por quê? Por gentileza, Chiclé, coloca no ar aquela imagem impressionante. Presta atenção no que vai acontecer aí, gente. Presta atenção, ó. Imagem impressionante que causou uma reviravolta na investigação de uma morte durante essa abordagem da Brigada Militar lá em Bom Jesus, nos campos de cima da serra. Uma testemunha gravou tudo com a câmera de um celular, hein? Esse caso aconteceu em março e havia sido registrado inicialmente como legítima defesa por parte dos quatro PMs que abordaram o jovem de 19 anos. Bom, pela imagem dá para ver que o jovem já algemado, ele foi executado sumariamente por um dos brigadianos. Brigadiano, inclusive o mais alto aí, o guri de 19 anos, já está caído no chão algemado, ele leva mais 2 tiros. Uma execução sumária. Essa imagem foi enviada de forma anônima para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, lembrando que tudo aconteceu em março e agora em junho surgiu aí, né, essa reviravolta no caso. Boa tarde, Matheus Goulart. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. A morte deste homem de 19 anos que aconteceu em março e era tratada como legítima defesa pela própria investigação, agora foi descoberto que ela foi filmada de forma anônima lá em março deste ano e esse vídeo mostra o momento em que 4 brigadianos fazem a abordagem a este jovem na cidade de Bom Jesus e no momento da abordagem o jovem já algemado é baleado por um destes policiais militares. Este policial já teve a prisão solicitada pela Brigada Militar e também pela Polícia Civil, que chegou a investigar este caso, mas encaminhou o inquérito como acolhendo esta tese de legítima defesa. Por isso viemos aqui à Corregedoria Geral da Brigada Militar conversar com o coronel Vladimir da Rosa, o corregedor-geral, para nos explicar estes 4 policiais militares que aparecem nas filmagens feitas em Bom Jesus. Qual que é a situação deles hoje na corporação? Eles foram afastados. Queria primeiro falar sobre este ponto, coronel. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Rio Grande do Sul, do Brasil, na nossa Band. E desde o primeiro momento que chega para nós esses fatos novos, no mesmo dia abre-se o inquérito policial militar, afasta os policiais e hoje eles estão numa situação de agregados. O que significa isso? Além de estarem afastados, eles ficam somente à disposição do encarregado das investigações. E desde esse momento foi feito isso. Ao mesmo tempo, você fez o pedido da apreensão, a expedição de mandado de busca e apreensão, tanto no ambiente de quartel quanto em suas residências, de instrumentos e equipamentos que pudessem levar ao melhor esclarecimento dos fatos, além, obviamente, do pedido da prisão preventiva do policial militar que foi identificado como o que efetuou os disparos naquele momento. Ele ainda não foi preso? Ainda não foi decretado, né, não foi expedido a prisão preventiva. Conseguinte, nós continuamos com ele em situação de agregado apenas. Para a gente entender a ordem cronológica desses fatos, o caso, a abordagem aconteceu em março deste ano. Até então, esse vídeo havia sido gravado, mas não havia sido enviado para as autoridades. As autoridades não sabiam da existência desse vídeo e acreditaram na versão apresentada pelos policiais militares que estavam em campo. Nestes 4 policiais militares que foram até a Polícia Civil, prestaram depoimento na época e disseram que o jovem havia reagido a esta abordagem com uma faca. Soube-se depois, a partir da divulgação deste vídeo em junho deste ano, ou seja, 3 meses depois, que a versão apresentada era falsa. O que dá para falar sobre essa versão apresentada? Havia de fato uma faca com este jovem? Ela foi apreendida? Ou tudo que os policiais militares relataram às autoridades policiais era mentira? O que dá para separar do que era mentira e o que era verdade? Bom, foi apresentada uma faca. Agora, se a faca realmente pertence à vítima, é um dos pontos que ainda está sendo investigado, ok? Bom, houve, na verdade, no mínimo, uma fraude processual, porque foi apresentada uma ocorrência sem ser verdadeiro, com modificação da alteração dos fatos efetivamente. Esse motivo fez com que nós adotássemos também essa primeira medida. Então, o que vai determinar positivamente o resultado, que se tudo transcorrer como nós acreditamos, na próxima semana concluímos, é o que vai nos poder com que nós tenhamos condições de vir novamente
a mídia e dizer que os fatos aconteceram daquela maneira. O que nós também estamos buscando é identificar o momento. 2 disparos nós vimos pelas filmagens, mas os outros disparos nos interessa muito saber em que momento isso aconteceu. Então, todo 4 disparos, isso? Exatamente, é o que o laudo pericial está nos alcançando. E nesse contexto, sim, é importante nós apurarmos, porque isso não é uma postura aceita por nenhum policial. Lógico. O que aconteceu em Bom Jesus, para todos nós policiais do comandante-geral ao soldado mais moderno da instituição, ele é um ato que nós não admitimos e não se aceita, porque é totalmente contrário ao que nós mesmos preservamos e juramos, que é a preservação da vida de toda a sociedade. O pedido de prisão feito pela Brigada Militar é por homicídio ou por fraude processual? Não, o presídio é pelo homicídio, né? É um fato mais grave. E por isso que estamos aguardando a manifestação junto à Justiça em Bom Jesus. Sendo por homicídio, Coronel Mota, já passo a palavra, sendo por homicídio, os outros 3 policiais que aparecem nas imagens não deveriam ter um pedido de prisão contra eles também, já que estavam presentes na cena do crime e alguns até imobilizaram os outros 2? Não deveria abrangê-los também? Não, o fato, claro, juridicamente falando, o delito praticado é igual para todos. Mas tem uma concepção jurídica de que cada um responde na medida da sua culpabilidade. E nesse momento, o que nos leva a tomar a decisão de pedido da preventiva é do fato mais grave. Se houver necessidade de adotar uma medida mais forte em relação aos outros policiais, o que até agora não se aventou, será feito com certeza pela Corregedoria Geral, pedindo à Justiça Militar do Estado, que está atendendo prontamente todas as manifestações do encarregado do inquérito. Então, nós temos hoje equipes, neste momento, tanto de Passo Fundo quanto de Porto Alegre, dando suporte para que nós tenhamos condições de terminar essa investigação o mais breve possível. Mota, Coronel Vladimir da Rosa, agora também na escuta do programa. Na verdade, vamos voltar no tempo até março, quando aconteceu a abordagem. O que originou a abordagem? Qual seria a suspeita contra este jovem de 19 anos lá em Bom Jesus, dos Campos de Cima da Serra, Coronel? São várias situações ainda um pouco até desconexas, Mota. E considerando que a forma como foi trazida naquele momento, se observou que ela não está de acordo, qualquer situação que eu disser foi porque ele estava com mandado de prisão, foi porque ele tinha posto fogo na casa, qualquer motivo que eu falar agora, pode a investigação no final chegar que não foi bem isso que aconteceu. Então, partindo do pressuposto da forma como aconteceu lá em março e do que nós descobrimos que, na verdade, não estão se encaixando, eu vou poder ter claro, e a sociedade, né, vai poder ter a certeza do que aconteceu efetivamente só no final da investigação. Por isso que eu entendo ser conveniente não afirmar nenhum ponto neste momento, porque tem muitas pontos que nós precisamos fechar ainda. Correto. Agora, é lógico que todos os policiais envolvidos nesse episódio terão direito à defesa, mas depois das provas apresentadas, dependendo do que o julgamento definir, né? Acredito que isso deve acontecer não só na Justiça Militar, como na Justiça Comum. Os 4 podem ser expulsos da corporação? Podem ser expulsos da Brigada Militar? Olha, se tudo que está nas imagens efetivamente forem ratificadas, as imagens são verdadeiras, os fatos realmente aconteceram daquela maneira, não há necessidade, as nossas normas institucionais, né, elas permitem, o nosso próprio Código de Processo Penal também permite, que se produza, e outros instrumentos, obviamente, né, permite que se produza um conselho de disciplina para apurar a conduta deles e sim, em confirmando tudo isso, há a possibilidade de exclusão da instituição, com certeza. Mas isso tudo será oportunizado, porque todo policial, assim como nós tratamos um cidadão civil que pratica um crime, ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa. Na fase de inquérito, não, porque o inquérito é inquisitório. Então, não tem o contraditório e a ampla defesa, a não ser diferido, mas em nível processual, que daí é o objeto do Conselho de Disciplina, ele sim terá a oportunidade de se defender. Já todos eles constituíram advogado, muito experientes, inclusive, já observamos, e vão dar toda a oportunidade de defesa e condições de jogar com todas as armas que o processo penal
a liturgia do direito penal militar, do processo penal militar, permite, além, obviamente, dos decretos e leis federais que falam sobre conselho de disciplina também. Bom, realmente as imagens são fortes, né? A gente está mostrando mais uma vez aí, e muito clara, né? Imagem muito clara, como bem disse o corregedor-geral da Brigada Militar, foram 4 tiros, ao todo 4 disparos que atingiram este rapaz de 19 anos lá em Bom Jesus, nos campos de cima da serra. Foi uma abordagem que aconteceu em plena luz do dia, como dá para ver, né? Bem visível, a câmera de celular aí deve estar uma distância, a gente aproximou, logicamente, né? Recurso técnico do zoom in aí que a gente utilizou, mas dá para ver até a distância normal que foi gravada pela câmera, dá para ver os 2 últimos disparos e agora também a investigação para saber como ocorreram os 2 primeiros disparos. Eu falei sobre a exclusão dos 4 envolvidos, lógico, depois do julgamento, né, de tudo tramitado, tudo certinho, mas e principalmente a prisão, né, desses 4 policiais que, me desculpe, mas é uma cena lamentável que nós estamos mostrando e não honram a farda que vestiam, com certeza não honram. Então eu quero agradecer. Você tem mais alguma pergunta para o corregedor-geral da Brigada Militar, Matheus, por gentileza? Sim, Mota. Esse é um caso, coronel, que foi filmado. Dentre vários casos que acontecem todos os dias, alguns com a procedência correta da Brigada Militar e outros que podem acontecer de casos como esse, de um tiro dado a alguém algemado, ou outros casos que, em geral, acabam na corregedoria. Este caso filmado teve a reviravolta porque alguém filmou. Como evitar que outros casos como esse aconteçam e cheguem ao conhecimento público quando não tem alguém filmando por, abre aspas, sorte de ter alguém flagrando o momento e restabelecendo a verdade? A câmera corporal é uma solução possível e, neste caso, não havia câmera ainda pelo tempo, por ser no interior? Bom, todo instrumento que nos auxilie na verdade, ele é importante. E as câmeras de monitoramento corporal, elas realmente são importantes para todos nós. Essa questão é nova de colocação de câmeras, nós começamos na capital, agora na área metropolitana. O objetivo do Comando Geral e do Governo do Estado também, falando sobre esse prisma, é que todo o Estado do Rio Grande do Sul realmente tenha isso. Mas a questão não depende apenas exclusivamente do Poder Executivo, precisa de todos os poderes estarem envolvidos, né, para em conjunto fazer com que isso aconteça, vejo desta forma. Agora nós temos 1.000, mais ou menos, vamos chegar a mais umas 300 câmeras, mas que nós vamos poder realocar para o do interior do Rio Grande do Sul. Mas sim, é importante. Agora, eu gostaria só que nós não partíssemos do pressuposto, eu sei que não é a sua fala, mas só para ficar claro, o pressuposto é que todo nosso policial pratica a legalidade. Quando foge, aí sim nós realmente temos que atuar com força. Então, na medida do possível, toda ocorrência atendida, e veja bem, de intercorrência, intervenção e de contato com a sociedade, por dia são 1.200 ocorrências. Se nós pensarmos em nível de ano, dá quase 5 milhões de intervenções da Brigada Militar. O que chegou, e chega muito pelos canais de comunicação, nós apuramos direto. E hoje nós temos a possibilidade, com a estratégia do comando da corporação, nós colocamos bases avançadas da Corregedoria Geral, estratégico em Passo Fundo e em Santa Maria. Para quê? Para que nós tenhamos uma resposta rápida em uma distância de no máximo 300 quilômetros para que chegue a Corregedoria em pronto lá. Isso é um ponto significativo, que em poucos lugares do Brasil existe essa colocação das bases de Corregedoria vinculada à Corregedoria Geral aqui em Porto Alegre, lá, que não tem contato direto nem vinculação de subordinação com quem é local. Então, independência plena mesmo nesse sentido, vincular direto à corregedoria. Então, isso é um ponto significativo. Agora, sempre que houver qualquer desvio de conduta e a sociedade perceber, mesmo que não seja filmado, informe a corregedoria. Tem vários canais que é possível de fazer. Tem que fazer a denúncia, não importa se vai ser para a própria brigada ou para outro canal de denúncia. Tudo no Estado chega na Corregedoria Geral e tudo é apurado. Então, confie na Brigada Militar. Nós não temos o lema Brigada Militar, a força da comunidade, por acaso.
Nós somos, sim, uma instituição que se formou com a própria Constituição do nosso Estado e nós realmente estamos firmes e junto com a sociedade. Está provado isso em todas as ações que nós fazemos. Mas há desvio de conduta na nossa instituição, como há em qualquer outra. Só que nós buscamos, sim, apurar. O lema da corregedoria é mão forte e braço estendido. Estende o braço quando é para acolher, mas a mão ela tem que ser forte justamente para que isso seja depurado, para que nós possamos apurar com força, com seriedade, com lealdade, uma lealdade na nossa sociedade. A sociedade acredita muito na Brigada, né? Então nós temos um capital que é caro, que é a imagem institucional. E quando isso acontece, todo policial se sente desconfortável. E quando isso acontece, essa desconformidade, nós precisamos sim atuar com força para dar a resposta devida. Mas não esquecendo, e ratifico, mesmo com um fato gravíssimo como esse, tem que dar a oportunidade de defesa dos policiais. Eles são policiais militares, são cidadãos que descumpriram as regras legais, assim como todo cidadão que, porventura, no mundo civil pratica isso e ele não perde a sua cidadania. Ele continua sendo cidadão devido ao processo legal, o contraditório, a ampla defesa, tudo isso tem que ser oportunizado a ele, que é o que a Brigada também vai cuidar para que isso aconteça. E quando chegar no final, se realmente tudo se confirmar e ele tiver que perder o cargo público, ele vai perder o cargo público. Se ele não tiver que perder o cargo público, ele vai ter passado por todo um processo e a verdade veio à tona. É isso que eu quero deixar claro, que a sociedade possa ter certeza que a Brigada Militar ela atua firme para apurar a verdade, que é o que nos guia o tempo todo. Obrigado, Coronel Vladimir da Rosa, corregedor-geral da Brigada Militar. Nós entramos em contato com as defesas desses policiais militares. 3 deles são defendidos, representados por um escritório de advocacia que disse que eles, que não estavam com a arma na mão, que não atiraram, não colaboraram com o nexo causal, ou seja, com a morte deste jovem, e também afirmam que estão colaborando com as investigações. Já a defesa do soldado que atirou, que aparece nas imagens atirando, disse que não vai se manifestar, mas que espera que as provas colhidas neste processo representem a totalidade da ocorrência e não apenas, segundo o advogado, aquele trecho filmado por uma pessoa anônima. E agora toda essa investigação continua com o soldado tendo um pedido de prisão contra ele feito pela Brigada Militar. Tá certo. Tem mais alguma coisa, Coronel Vladimir? Acho que quer falar mais alguma coisa? Sim, obrigado pela gentileza de me dar essa última oportunidade, mas só para ratificar, o que a defesa falou é que justamente o que nós estamos fazendo, dar a oportunidade de defesa e buscando todo, desde março até hoje, o que realmente aconteceu. É isso que nós buscamos, a verdade acima de tudo. Mota. É isso aí, é isso que o programa Boa Tarde Rio Grande faz, é o que o jornalismo da Band RS faz. Quero agradecer ao Coronel Vladimir da Rosa, corregedor-geral da Brigada Militar, e também ao repórter Matheus Goulart. Me dá de novo, só para fazer um complemento aqui, né? Falando sobre as últimas palavras, né, do Coronel Vladimir da Rosa, eu tenho certeza que a enorme maioria da tropa da Brigada Militar não compactua com esse tipo de situação. Né? São homens e mulheres zelosos que estão aí para servir e proteger, dando, se possível, até a própria vida. Então a gente tem certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? E eu quero enaltecer, né, a lisura e a questão da corregedoria, o compromisso da Corregedoria Geral da Brigada Militar em fazer valer a lei e, como acabou de dizer o Coronel Vladimir da Rosa, sempre buscar a verdade. Muito obrigado a vocês, tá? Obrigado, Matheus, obrigado, Coronel. Vamos mexer o bolo? Vamos lá? Olha só, daqui a pouquinho a gente volta direto da